Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor para juntos adorarmos e aprender mais e mais Sua palavra e assim podermos viver como Ele se agrada. Vamos curvar nossas cabeças e eu mesmo farei uma oração introdutória. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, por Sua graça salvadora em nossas vidas. Obrigado, meu Pai amado, por ter chegado aqui na Sua casa e porque, por intermédio de Cristo, o Senhor recebe, ó Deus, a nossa adoração e te pedimos pela mensagem que será trazida pelo pastor Wellington, que possa achar morada em nossos corações e que tenhamos a viver conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Vamos iniciar cantando o hino de número 72 do bloco de melodia, Creia em Deus. Salmo número 62. Salmo de número 62. Eu mesmo farei a leitura e os irmãos poderão acompanhar em suas Bíblias. Após a leitura, eu vou convidar o irmão Vitor Brigatti, faça uma oração e agradeça ao Senhor Deus pela sua palavra. Salmo de número 62, assim diz: A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação.
é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Serei mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Amém? Oremos então com o irmão Vitor. Oremos. Senhor Deus, vamos por causa dessa leitura bíblica feita, abençoe para que a gente possa esperar cada vez mais em Ti, tua provisão, tuas misericórdias, confiar, descansar em Ti. Perdoa nossos pecados, Senhor, esteja sempre nos guiando nos nossos caminhos, nos nossos afazeres diários e tudo mais. Abençoe agora esse culto de oração, a palavra trazida, a pregação realizada e o nosso pedido de orações, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. 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 Os irmãos podem assentar-se. Vamos continuar cantando, dessa vez o hino de número 314 do cantor cristão, Estou Seguro.
pastor Hélio. Boa noite, meus amados. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. E aqueles que podem, eu os convido a se colocar em pé. Gálatas, capítulo 5. A partir do verso 13. Diz assim a Escritura Sagrada: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tua graça em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio que temos de sermos chamados teus filhos. Nos dá graça para termos uma vida digna da nossa vocação. Onde temos falhado, pedimos a sua ajuda, o seu perdão, a sua misericórdia, Deus. E assim nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Estou dando continuidade em Gálatas capítulo 5, que falando sobre uma lei interior, a lei do Espírito que está em nós. E aqui nós encontramos pelo menos 14 referências ao Espírito Santo. Quando nós cremos, o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós. Quando cremos, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Nós somos nascidos segundo o Espírito, como Isaac, ele vem argumentando aí no capítulo 4. Então, o Espírito Santo no coração do crente, ele nos dá a certeza da salvação. Até a Bíblia diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E é o Espírito Santo que nos capacita para termos uma vida digna da nossa vocação, nos capacita a viver para Cristo, nos capacita a glorificá-lo. O Espírito Santo não é uma força, uma influência, como algumas pessoas acreditam. Ele é uma pessoa. Nós, em nossas crenças, nossas afirmações doutrinárias, afirmamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E aqui nós podemos ver, a partir do versículo 13 em diante, até o final do capítulo, nós podemos ver que o Espírito Santo, ele nos capacita a cumprir uma lei. E esta lei é a lei do amor. Essa lei, ela sobressai todas as demais. Você pode observar aqui no versículo 14, quando diz: porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Então, a lei do amor, ela cumpre as demais. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também o Espírito nos capacita a vencer a carne. Vejam aí no versículo 16: andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Esse desejo fortíssimo. E também o Espírito Santo nos capacita, aliás, ele produz o fruto em nós. Vejam aí no versículo 22: mas o fruto do Espírito é
amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então é o Espírito Santo que produz esse fruto em nós. Então, quando nós estamos estudando esse assunto, que lembra que é um assunto bem delicado, que é o legalismo e a liberdade em Cristo. Então, muito cuidado, porque algumas pessoas, principalmente na atualidade, elas estão definindo o legalismo como padrão, né? Digamos assim, você tem um padrão de vestimenta, você tem um padrão de liturgia, você tem um padrão de santidade, aí eles te chamam de legalista. É mais ou menos isso, né? Então, eles querem beber, eles querem fumar, eles querem andar tatuados, eles querem realmente essa liberdade, e aí quando alguém não aceita esse tipo de liberdade, eles chamam de legalistas. São legalistas. Então, aí é os extremos. O cristão, ele interpreta a liberdade como licenciosidade. Então, estou livre, então posso fazer o que eu quero, segundo essas pessoas. Um padrão mundano, né, parece mais com mundanos do que com cristãos. E o outro é o extremo, né? Regras em cima de regras, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E aí, entre a licenciosidade e o legalismo, nós vamos encontrar, meus amados, a nossa verdadeira liberdade. E essa liberdade vem por meio da palavra de Deus. E liberdade significa fazer o que eu... Liberdade significa até fazer o que eu não quero fazer. Isso é liberdade. Quando você faz o que você quer, na verdade é como se fosse escravo de seus desejos. Liberdade é a opção de dizer, eu não vou fazer. Eu sou livre para dizer não à carne. Então Paulo, ele explica o nosso chamado. Nós somos chamados para a liberdade. Ele diz assim no versículo 13, né? Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Essa liberdade aqui é liberdade do jugo da lei. Não é liberdade para viver uma vida pecaminosa. Então, o cristão, ele é livre. Ele é livre da culpa do pecado. O cristão, ele é livre do castigo do pecado. O cristão, ele é livre do poder do pecado. Então o Senhor Jesus Cristo, ele levou sobre si a maldição da lei e deu cabo da tirania de uma vez por todas, e assim nós somos chamados à liberdade. E é nesse sentido, liberdade se referindo que nós somos libertos do jugo da lei. Isso não nos dá direito para viver uma vida profana. Então a graça de Deus e a liberdade, elas andam juntas. Agora, veja aí no versículo 13 ainda: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Então ele está dizendo que aqueles irmãos não deveriam usar da liberdade ou libertinagem para denegrir, digamos assim, ou até transformar a graça de Deus em licenciosidade. Esse é um perigo, meus queridos e amados irmãos. É verdade que alguns que têm medo dessa liberdade em Cristo, aqueles que são bem rigorosos, é que se deixar livre, então vira um caos. Não, um crente, ele vai se submeter à lei de Deus. Ele tem uma lei muito maior dentro dele. A Bíblia diz até que o amor de Cristo nos constrange. Nós falamos na primeira parte também que o apóstolo Pedro, ele fala de uma graça genuína, uma graça verdadeira. Então, se tem uma graça genuína, uma graça verdadeira, é porque alguém estava ensinando uma falsa graça. E Judas, no versículo 4, ele fala dessa falsa graça, de pessoas que eles transformaram
A graça de Deus em libertinagem. Lamentável. Então Paulo também ele vai mostrar aqui que a liberdade do cristão, essa liberdade que nós temos em Cristo, não é uma licença para pecar. É o contrário, mas sim é uma oportunidade de serviço. Nós somos livres para servir. Vejam aqui o versículo 13: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. A palavra-chave aqui é amor. Amor. O Isby, ele resume isso aqui, eu achei muito interessante. Ele diz que liberdade mais amor significa serviço aos outros. Liberdade sem amor é licenciosidade, escravidão ao pecado. E ele conta aqui um diálogo entre o esposo e a esposa. Ele diz assim, que o marido disse o seguinte: tenho mais um dia de folga esta semana. Era o Carlos, falando para a sua esposa: olha, tem um dia de folga essa semana. Eu acho que eu vou consertar a bicicleta da Diana e levar o Luiz para fazer aquele passeio no museu que ele quer tanto. A esposa disse: como assim consertar uma bicicleta, visitar o museu? Não parece uma programação muito empolgante para um dia de folga. E o Carlos disse o seguinte: é empolgante sim, porque eu amo meus filhos, eu quero ter um tempo com eles. É mais ou menos isso, né? Então ele queria servir os filhos, lógico. Então, interessante, meus amados, que quando nós amamos de verdade mesmo, a ideia é que este amor ao outro, ao próximo, ele substitui as leis que Deus já deu. Pois olha, é só ler aqui o versículo 14: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta. Que palavra é? Aqui, irmãos: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos, de fato, nós resolvemos todos os problemas de relacionamento. Até diz a Bíblia que o amor ele cobre uma multidão de pecados. A ideia não é passar por cima, no sentido assim de deixar o pecado frouxo. É que mesmo que você puna, você vai ter misericórdia, vai ajudar aquela pessoa. É como um pai em relação ao filho, né? A Bíblia diz: quem ama, cedo disciplina. Cedo disciplina. Mas não cria uma mágoa, não cria uma barreira, não cria assim um empecilho no relacionamento. Vamos agir com força, mas porque nós amamos. É assim. Vejam Romanos capítulo 13. Volte comigo para Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 8. Romanos 13 e o verso 8 diz assim a Escritura: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Muitas vezes, queridos e amados irmãos, nós vamos encontrar pessoas zelosas, elas estão prontas para defender princípios, normas humanas, não é desse jeito, porque é assim, mas passa por cima, não fala com o irmão, não trata bem o irmão. Como é que pode? É uma incoerência muito grande, mas muito grande mesmo. Com efeito, não adulterarás, não matarás. Ele está dizendo: uma vez que você ama seu irmão,
você não vai adulterar. O que é adulterar? É traição. O adultério, ele é uma traição, é um dos cônjuges traído. Então, se você ama, você não vai fazer isso. Você não vai trair. Quer matar? Tirar a vida. Se você ama seu irmão, aquela pessoa, você não vai matar. Aí alguém pode dizer, mas nunca matei ninguém. Sim, mas o Senhor Jesus Cristo disse que não é o fato de uma pessoa enfiar uma espada no ventre de outro ao matar, que ele vai ser um assassino. Só o fato de a pessoa odiar uma pessoa, aquela pessoa, ele já é um assassino. Quando nós amamos, nós não vamos furtar. Vamos furtar o nosso irmão. Não vamos dar falso testemunho. Irmãos, olha, você acredita que uma das coisas terríveis que acontece no nosso meio, eu tenho pedido muita graça de Deus, do fundo do meu coração, meus amados, me calar, assim, não ser também, é uma linha muito, muito tênue mesmo, mas é aquela ideia, se você não pode falar bem, aliás, bem de uma pessoa, é aquele princípio, não fale mal não fale mal, mas também nós não podemos omitir a verdade, mas não podemos, Deus amado, dar falso testemunho daquela pessoa. Irmãos, é uma coisa assim impressionante. Eu não estou aqui me fazendo de vítima, por amor, Deus tem misericórdia. Olha, às vezes eu encontro pessoas que elas vêm me perguntando, pastor, eu soube que o senhor fez isso. Exemplo, recentemente eu soube foi dito que eu e o pastor vai ter cortado o salário dos missionários. Você lembra, o pastor vai cortou, aquele homem perverso. Tem um missionário que fica capinando quintal para sobreviver. O pastor cortou o salário dele. Mas que coisa, eu nunca fiz isso. Eu me lembro quando eu estava em Boa Vista, Deus amados, aí chegou uma moça lá, um membro da nossa igreja, pastor, eu encontrei outra irmã que disse que o Senhor tinha proibido as irmãs aqui de usar perfume na igreja. Aí ela dizendo, ela até rindo, pois ela falou, eu disse, não, pois eu sou membro da igreja, não sei, mas foi, ele proibiu. Mas como se eu sou membro da igreja, eu não sei disso, mas ele proibiu, e foi em sessão. Ela disse que eu sou secretária da igreja. Isso aconteceu sim. Já pensou uma coisa dessa? Irmãos, assim, eles dão falso testemunho dos outros. É terrível essas coisas, né? Como é que pode? Como é que eu posso dizer que amo alguém? Estou falando, dando falso testemunho, dizendo que ele não fez. Se fosse verdade, tudo bem. Mas quando não é falso testemunho, né? Não cobiçar, quando nós amamos, nós não desejamos as coisas dos outros. Aquele irmão queremos dar para nós aquilo, até nós nos alegramos. Imagina quando um irmão passa num concurso, olha que bênção, Deus te abençoe. Quando o irmão consegue um carrinho, olha, meu amado, Deus abençoe você. Compra um carro, uma casa, um bem, se está bem na vida, deve nos alegrar com isso. Se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e não tendo cuidado da carne em suas concupiscências. Então, meus queridos, o amor resolve todos os problemas de relacionamento. Então, se amamos as pessoas, é porque nós amamos a Cristo. A razão é essa.
Porque antes desse mandamento tem aquele primeiro, né? Amará a Deus acima de todas as coisas. É assim, então, não é? Meus amados, eu até digo que esse é o pensamento da nossa tradição católica. Uma vez eu estava falando com um grupo de irmãos, e eles, não, pastor, está errado, pastor. Eu disse, não está na Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas. Está assim, pastor. Não está. Tá, pastor. Então, está lá em Êxodo, capítulo 20. Não está. Pode pesquisar. Não existe amar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente. É uma tradição católica. Eu dou exemplo, né? Eu digo assim, isso aqui pode ser uma coisa, né? Isso aqui pode ser uma coisa. O meu celular, então eu posso amar essas coisas e posso amar Deus um pouquinho acima delas. Porém, sobra muito espaço para competir com o amor a Deus. O ensino da Bíblia é assim: amará a Deus com todo teu coração, todo teu ser, todo. E quando nós amamos a Deus, não há, meus amados, um amor competitivo. E o amor com que amamos os outros, inclusive o nosso próximo, é um amor permitido. Deus até manda que fazemos isso. Então, primeiro nós amamos a Deus, e o resultado disso é que agora não vamos competir mais com Deus em um amor competitivo a Ele. Então temos um amor autorizado. Eu posso amar a minha esposa, o cônjuge, né? Filhos, irmãos, e etc. Então parte daqui. E Deus autoriza que podemos amar até nossos inimigos, né? Até nossos inimigos. Então, quando nós amamos de fato as pessoas, porque nós amamos a Deus, não vamos roubar, não vamos mentir para elas, não vamos invejar essas pessoas, não vamos feri-las de alguma forma. Então, o amor no coração, ele substitui as leis e, inclusive, as ameaças. Então, o Espírito Santo que habita em nós, é Ele que nos concede esse amor que nós precisamos, meus amados. Observe em Gálatas capítulo 5, no verso 6. Gálatas 5 e o verso 6. Vejam o que a Escritura diz. Em Gálatas 5 e o verso 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Em Cristo, o que é importante? Mas sim a fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor. E o fruto do Espírito, uma das características desse fruto, lembre-se que não é aqui plural, não é frutos do Espírito. Não existe também os frutos. Existe um único fruto. É singular. Mas o fruto do Espírito é amor. E aí vai. Eu imagino assim, uma laranja, né? Com aqueles gomos, né? Então, aí você vai tirando, mas faz parte de um todo. Esse fruto é único com essas características. Observe também Romanos capítulo 5 e o verso 5. Por que nós amamos? É porque o Espírito Santo concede esse amor de que precisamos. Aqui Romanos 5 e o verso 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, toda coisa boa que temos em nós, irmãos, vem de Deus. Tudo que não presta já está na nossa natureza mesmo. Então, o amor de Deus,
está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus derramou esse amor. Você já viu alguém dizer assim: eu não suporto fulano? Isso é pura carnalidade, irmão. Isso é pura carnalidade. Tem coisa, de fato, as pessoas nos ofendem e de tal maneira que realmente causa até sofrimento, dor. Não lembra do que nós estamos estudando domingo pela manhã? O sofrimento quando você é inocente, e você vai reagir bem. Aquilo é um sofrimento real, é verdade. Você vai glorificar Deus. Quanto mais aquelas pessoas talvez lhe ferem, você vai ter dó dessas pessoas. E, queridos e amados irmãos, é uma experiência desses anos de pastorado que eu posso compartilhar com vocês. Muitas das pessoas que eu tenho ajudado, a maioria delas foram pessoas que me maltrataram muito, mas muito mesmo. Depois eu pedi perdão e a vida que segue. Eu nunca fiquei com mal. Há pessoas que até hoje elas me pedem perdão: pastor, me perdoe, pastor, me perdoe, me perdoe. Olha, eu nem lembro mais do que foi que você me fez, né? Nem lembro, nem sei o que foi mais que você me fez. Então, meus amados, quem faz isso? É o Espírito Santo, meus amados, que derrama esse amor no nosso coração, que a gente não quer o mal das pessoas, inclusive daqueles que nos ferem. Então essa ideia de dizer que eu não suporto fulano, não, olha, isso não vem de Deus, não vem de Deus. Então, o que estava acontecendo com os Gálatas naquele momento? Eles tinham sido enfeitiçados pelos judaizantes e estava faltando justamente esse amor. E por que estava faltando esse amor? O que vocês acham? O versículo 15 do capítulo 5 vai responder. Gálatas 5 e o verso 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Olha aí, meus amados, aqui é uma descrição de animais selvagens se atacando. Animais selvagens brigando, mordendo, arrancando um pedaço. Terrível. Então, olha aqui, meus queridos, que essa observação que o apóstolo Paulo faz vai mostrar que a lei não pode transformar pessoas assim, transformá-las em seres espirituais. A lei, ela tinha uma função, nós mostramos, né, como um espelho. A lei só vai mostrar a sujeira, mas o espelho não limpa aquela sujeira, só mostra. A lei mostra o que somos, mas a graça em Cristo Jesus, ela nos liberta da lei até de nós mesmos. Por mais regras, parâmetros que uma pessoa ou igreja venha adotar, nenhuma dessas regras garante a espiritualidade. Não garante, meus amados. A menos que o Espírito Santo esteja trabalhando nesse coração, uma pessoa cheia do Espírito Santo, e aí, cheia de amor, qual vai ser o resultado? O egoísmo sai, a competição vai sair também. Mas se o Espírito Santo não estiver naquela pessoa, ela se torna sempre, ou cada vez mais egoísta, e com o sentido de competir. Ele vai ver sempre nas pessoas uma ameaça. Então, o problema daqueles irmãos que os judaizantes trouxeram, um grupo ficou legalista e outro grupo ficou libertino. Então, dois grupos, dois extremos: o grupo da licenciosidade, pode tudo, e o grupo daqueles radicais que não podem nada, os legalistas. Nesse sentido,
ou teriam que se submeter às regras, às leis, inclusive do Velho Testamento. Resultado, comunhão destruída. E aí, ficaram lá igual os cães, rosnando lá. Então o Espírito Santo, ele vai usar a palavra de Deus. O Espírito Santo, meus amados, ele usa a oração. O Espírito Santo, ele usa até um ambiente de adoração, a comunhão dos santos, para nos edificar em Cristo. São essas coisas, meus amados, que vamos demonstrar, onde crescemos, onde somos edificados, por meio da leitura da palavra de Deus, orando, adorando e mantendo a nossa comunhão. Então, quando nós lemos diariamente a Escritura, temos esse hábito de ler diariamente a palavra de Deus, quando temos o hábito de orar, quando temos o hábito mesmo de manter a comunhão aqui na própria igreja. Hoje, acho que era no grupo dos pastores, eu ouvi uma frase muito interessante. Dizia assim: se os pais não dão importância à igreja, os filhos desprezarão. Então, nós estamos vivendo uma geração, isso é uma coisa muito interessante. Acho que eu já falei aqui, isso foi um estudo que foi dado aí. Os americanos gostam de fazer essas divisões, mas eles, depois da Segunda Guerra Mundial, eles dividiram as gerações recente, né, mas a partir da Segunda Guerra Mundial, assim, geração X, Y, Z. E agora, digamos, hoje, estamos na geração alfa, mas sofrendo as consequências, segundo eles, da geração Z. E que geração é essa? A geração que nasceu dos anos 1990, da década de 90, os meados até 2010. Então você vê aí, meus queridos, como com o impacto, das redes sociais, muita liberdade. As pessoas, meus amados, elas se envolvem tanto com as coisas deste mundo e não tem lugar para Deus. Um exemplo: hoje é quarta-feira, feriado, né? Ninguém está trabalhando, ninguém está estudando. Eu até pensei, rapaz, a igreja hoje já está cheia. E aí? O que está acontecendo? Então, meus queridos, que tipo de crentes vai ser daqui para frente? Vamos fazer a nossa parte, cada um faz a sua. Eu sei que tem consideração, tem pessoas que estão enfermos, e etc. Deus sabe, né? Porém, quando nós, meus amados, estamos envolvidos com a oração, com a adoração, com a comunhão dos santos, com a leitura bíblica, o Espírito Santo, ele usa esses instrumentos aí para a nossa edificação. E aí nós podemos desfrutar da verdadeira espiritualidade. E se Deus permitir, nós vamos ver que, além do Espírito Santo nos capacitar para cumprirmos a lei do amor, o Espírito Santo também, ele nos capacita a vencer a carne. Vejam aí, 2 Coríntios, Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, o contrário também é verdade. Se você não andar no espírito, você vai cumprir a concupiscência da carne. Essa palavra concupiscência, o significado é um desejo fortíssimo, quase que incontrolável.
Então, se não tem uma lei interior que esteja combatendo com essa lei exterior, esse desejo carnal, então a pessoa simplesmente vai ceder à tentação. E o diabo, meus amados, ele vai usar esses desejos da nossa carne para nos tentar. E um dos objetivos do diabo em sua tentação é extrair o pior que tem dentro de um crente. É por isso, meus amados, que quando um crente peca, quando ele cai assim no pecado, é pior do que o incrédulo. Se você observar lá em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo está admirado, diz: olha o que está acontecendo no meio aqui da igreja, nem entre os coríntios acontece, nem aí entre a impiedade da cidade. Lamentável. Assim como Isaac e Ismael, lembra? No capítulo 4, o espírito e a carne, a velha natureza, estão em conflito. Ele explica isso no capítulo 4. Ismael, segundo a carne, que perseguia o Isaac, nascido segundo o espírito. É evidente que aqui Paulo não está se referindo ao corpo. O nosso corpo, ele não é pecaminoso, meus amados, porque nós podemos usar o nosso corpo para glorificar Deus. Aqui a carne é uma referência à natureza, nossa natureza pecaminosa. Quando nós nos entregamos ao controle do Espírito Santo, andando segundo o Espírito, nós não vamos satisfazer as concupiscências da carne, porque o Espírito e a carne têm desejos diferentes, são opostos, e é isso que gera o conflito. Esses desejos opostos são ilustrados de várias maneiras. Eu sempre gosto de usar aquela ilustração da ovelha e do porco. Também interessante como é descrito quando Noé quis saber como a terra estava, né? Então ele soltou um corvo e ele não voltou. O que o corvo gosta de comer? Carniça. Então estava muito bom para ele, né? Ele soltou uma pomba, depois a pomba voltou. Por que a pomba voltou? Não achou lugar. E a pomba não é suja. E depois, quando ele soltou, que realmente ela não voltou, então assim, agora está limpa. Já podemos descer. Então, meus amados, assim como a ovelha é o crente, natureza, nesse sentido, assim como é uma pomba, nesse sentido de pureza, é o crente. O ímpio, ou o desejo da carne, são como esse porco aí. O porco e o corvo. Eles gostam da sujeira. A carne gosta da coisa ruim. A velha natureza é comparada assim, a esse porco, ao corvo, sempre procurando algo imundo para se alimentar. Agora, como santos, andando no Espírito, nós ansiamos por aquilo que é limpo, por aquilo que é santo, por aquilo que glorifica ao Senhor nosso Deus. Por isso, meus amados, é que há um conflito também entre nós. O crente, ele sofre esse conflito. Ele realmente é uma luta constante. Vejam, um descrente, ele não tem essa luta, porque ele não tem o Espírito Santo nele. Então, o Espírito Santo não está lutando contra a natureza carnal, não existe lá. O Espírito Santo não é descrente. Mas no crente não. No crente sim, o Espírito Santo habita, mas lá dentro tem, como disse André Murray, o veneno da cobra está ainda nas nossas veias.
correndo aí. E nós não podemos, meus irmãos, vencer a carne simplesmente por força de vontade. Nós não vencemos a carne por habilidade. Não vencemos, meus amados, não vencemos. Não vencemos. Vejam Colossenses, capítulo 5 e o verso 17. Colossenses, capítulo 5 e o verso 17. Aliás, não tem não, né? Não tem não, Colossenses. Até o capítulo 4. Era referência aqui, não, desculpa. É Romanos, perdão. Romanos capítulo 7, desculpa. Romanos capítulo 7. Vamos ler o verso 15. Romanos 7 e o verso 15. Vejam aí essa luta que o apóstolo Paulo faz referência. Ele diz assim, Romanos capítulo 7, verso 15: porque o que faço não aprovo, pois o que quero não faço, mas o que aborreço, isso faço. Já pensou, meus amados? Veja o versículo 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 21: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, essa natureza velha, que a batalha contra a lei do meu entendimento. É uma luta, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Lembra que ele está escrevendo aos Romanos. Alguém fazendo um comentário sobre esse verso, ele explica que quando os prisioneiros, quando o exército conquistava um povo e pegava os prisioneiros e prendiam um no outro, então era até difícil deles correr. Só que numa guerra, então as pessoas estavam já adoecidas, feridas, e quando é que ele morria? Ele tinha que andar carregando um morto. Ele não podia se livrar, ele estava acorrentado ao morto. Então, o autor ele sugere que Paulo está com isso em mente, de um soldado, um prisioneiro, carregando um morto, que não consegue se livrar dele. E é mais ou menos isso, pessoal. Nós temos uma natureza ruim que está aqui conosco. Mas olha, ele disse: dou graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, vou dar lugar aqui, o Espírito ou a carne? E aqui voltamos, vamos terminar para Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, e o verso 17: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde,
que Deus nos livre de todo mal. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tua graça em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio que temos em sermos chamados teus filhos. Nos ajuda, Deus, a vivermos uma vida que vai glorificar, exaltar e bendizer o teu nome. Onde falhamos, perdoa-nos, ó Deus. Nos ajuda a cumprir esta lei do amor. E que onde temos falhado, nosso trato com nossos irmãos, até com ofensas, falso testemunho, inverdades, dê misericórdia, Deus. Assim nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, antes da nossa divisão para a oração, algum pedido de oração que os irmãos tenham a fazer? Muito bem, então